Ora, nesse momento de pandemia, a insegurança ainda permeia a vida do paciente oncológico, né? Para tirar todas as dúvidas aqui com a gente, o oncologista Bruno Lima. Doutor, bom dia, muito obrigado pela sua presença. A pergunta é inevitável, né? A pessoa que está em tratamento deve dar sequência a esse tratamento. Como é que fica a questão das pessoas que estão fazendo radioterapia, quimioterapia? Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Os pacientes que estão em tratamento oncológico, eles devem permanecer em tratamento. Essa é a recomendação pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Então, pacientes que estão em tratamento quimioterápico, tratamentos de doença ativa, como a gente fala, imunoterapia, tratamento hormonal, eles devem manter o tratamento de linhas gerais. O que a gente recomenda é que seja individualizado cada caso e que o paciente mantenha um contato próximo com o seu médico de referência, o médico que organiza o seu tratamento, para que a gente possa tomar algumas precauções a mais. Mas, como linhas gerais, o tratamento deve ser mantido. Doutor, a radioterapia, ela deve ser sequenciada, deve ser aí continuada ou ela pode esperar? A radioterapia, bem como o tratamento oncológico, quimioterápico, ela faz parte do tratamento geral. Então, como regra geral, ela deve ser mantida e as instituições que realizam radioterapia, elas tomam algumas precauções, como, por exemplo, espaçar o tempo entre o tratamento, higienizar de forma correta a máquina da radioterapia antes e depois dos atendimentos. Mas, de modo geral, isso deve ser mantido pacientes que já se encontram em tratamento. Pacientes que podem retardar o tratamento, que são tratamentos de doença de baixo risco, pode ser conversado com o seu médico para adiar, digamos assim, o tratamento. Mas, de modo geral, deve ser mantido, sim. Consultas e exames, doutor. Muitas vezes não é uma consulta e um exame comum, não é aquele de rotina. Deve entrar em contato com o médico. Como é que se dá isso hoje desse paciente, né, que está muitas vezes num período de vulnerabilidade muito grande, né, de incerteza, né, com a doença? Como é que fica essa situação? Isso, ótima pergunta, João, porque essa é uma pergunta muito comum. Consultas, exames de sangue, exames complementares, eles fazem parte da rotina de tratamento. Então, de um modo geral, eu preciso, em alguns momentos, avaliar a resposta ao tratamento, saber se aquele tratamento está funcionando, se a doença está respondendo. Então, os exames que eu utilizo para a avaliação do caso, esses geralmente são mantidos também. Exames de rotina em pacientes que não estão fora de tratamento, só naquela fase de acompanhamento ou naquela fase de tratamentos de baixo risco para quedas na imunidade, esses podem ser postergados. Doutor, e a vacinação contra a influenza? O paciente em tratamento, ele deve fazer a vacina? Essa é uma pergunta excelente também. A gente o calendário vacinal da influenza já está ativo e a recomendação é que pacientes em tratamento, pacientes oncológicos, devem vacinar para a influenza. O que a gente sabe é que a eficácia da vacinação pode reduzir um pouco nesses pacientes, porque eles estão em tratamento e o seu sistema imunológico não está completamente ativo e funcionante, mas, como regra geral, a vacinação deve ser mantida sim. E aquele paciente, a pergunta eu acho que é inevitável também, o paciente que está terminando aí, o paciente oncológico está terminando o tratamento, está no fim do tratamento, ele deve também tomar a vacina, né? Sim. Como regra geral, todo paciente oncológico deve vacinar para a influenza. Aquela chamada, ele está com a resposta completa, já passou Isso. dessa fase. Aquele, né, paciente que respondeu completamente, que teve uma ótima resposta ao tratamento, esse também deve ser vacinado. Porque o objetivo é proteger contra a sazonalidade de outros vírus que também acometem esses pacientes. Então, eles devem ser vacinados. Uma ressalva é que vacinações fora da influenza, essas devem ser conversadas com o médico, porque a gente precisa avaliar o tipo de vacinação e o momento adequado de vacinar. Doutor, a gente sabe que pacientes em tratamento oncológico, eles estão com a imunidade diferenciada do normal, né? Como eles devem se comportar nesse período aí de isolamento social em que a imunidade do corpo pode fazer a proteção frente ao coronavírus? As recomendações seguem as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde. Então, esses pacientes devem manter o isolamento social, sair de casa o estritamente necessário. Então, se é uma consulta que ele precisa manter, se é um tratamento oncológico que está em seguimento, que ele precisa manter, ele deve comparecer, ficar o menor tempo possível exposto fora de casa, evitar muitos acompanhantes junto com esse paciente, de preferência um acompanhante só, porque a gente reduz o número de pessoas circulantes. Esse paciente ele deve fazer a higienização da mão corretamente, usar máscara preferencialmente para sair em ambientes expostos. E se for um paciente que estiver sintomático respiratório, ele precisa manter aquele isolamento de quarentena, como é a recomendação. Essa recomendação, claro que é para todo mundo que está com câncer, mas existem alguns tipos de câncer que são mais perceptíveis em relação a isso, é preciso ter um cuidado maior. Por exemplo, o senhor falou aí do aparelho respiratório.
é preciso ter uma atenção maior em relação a alguns tipos de câncer, doutor? Sim, é preciso ter atenção com relação principalmente aos sintomas apresentados, porque muitos pacientes já têm doença do aparelho pulmonar, né, já têm doença que afeta o pulmão, seja a própria doença, seja o tratamento decorrente daquele determinado tumor, e a gente precisa ficar atento aos sintomas. Então, se ele é um paciente que está em tratamento e tem sintomas respiratórios, ele começou a ter uma tosse que ele não tinha, que difere do seu geral, ele começa a ter falta de ar, dispneia, isso é preocupante. Ele precisa entrar em contato com o seu médico imediatamente para que a gente possa tomar as condutas adequadas. Doutor, o senhor falou aí que alguns casos de pacientes em tratamento oncológico que apresentem sintomas gripais, eles devem permanecer na quarentena de pelo menos 14 dias até que os sintomas possam sair. Esse paciente, quais as consequências dele não realizar o tratamento dele? Isso. E aí a gente tem que individualizar. O paciente oncológico, ele não é uniforme. Então, eu tenho pacientes oncológicos que têm um risco maior, são aqueles que estão em tratamento, que eles estão imunossuprimidos. Esse paciente, se tiver sintoma respiratório, febre, dispneia, esse é um paciente que ele tem que sair de casa e procurar a emergência, ativar o seu médico para que ele possa ser tratado precocemente. Aquele paciente que está fora do tratamento de risco, aquele que está só em segmento, só em acompanhamento, esse é um paciente que pode ficar em casa para sintomas respiratórios leves, né? Isso é como é a recomendação. Para o paciente que está em tratamento e ele tem um sintoma respiratório, a gente tem que entender que ele não pode adoecer só pelo Covid, ele pode ter outras doenças respiratórias também. E aí a gente precisa individualizar. Se ele está em tratamento oncológico, na vigência do tratamento, geralmente a gente interrompe o tratamento e trata aquela complicação. É isso que geralmente a gente faz. Mas o que a gente recomenda é que não abandone o tratamento por conta própria, que ele não deixe de tratar sem que ele avise o médico, porque a gente precisa supervisionar. De qualquer forma, ele não vai poder permanecer ali em casa em quarentena, né? Ele vai precisar do atendimento médico se os sintomas forem realmente muito graves. Isso. E aí atrapalha o tratamento. Se é um paciente que tem os sintomas, né, de Covid, febre, dispneia progressiva, ou seja, a dificuldade de respirar que está aumentando, esse paciente ele precisa ser locado para uma avaliação médica e possivelmente uma internação. Doutor, a gente quer agradecer a sua presença nesse período tão complicado que a gente está vivendo e vir dar informações e orientações aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.